Bom dia. Iremos falar sobre hierarquia de memória. Os integrantes do grupo são João Fortuna, Caio Medeiros, Gustavo Meira e David Cardial. Antes de falarmos a respeito da hierarquia de memória, temos que saber o que é uma memória ideal. Uma memória ideal contém as seguintes características: tempo de acesso baixo, alta capacidade de armazenamento e baixo custo. Porém, toda vez que uma memória era projetada, ela falhava em algum desses aspectos. Ou ela era rápida com pouca capacidade e é baixo custo, ou era rápida, alta capacidade, porém com alto custo, ou lenta, alta capacidade e um custo baixo. E foi a partir dessas falhas no projeto de memória que surgiu a hierarquia de memória. À direita vemos a pirâmide, onde temos os níveis de hierarquia de memória, sendo o nível mais alto mais rápidas com maior custo e o nível mais baixo com maior capacidade de armazenamento e um custo menor. A hierarquia de memória tem como objetivo criar uma memória ideal e busca realizar uma priorização do uso de memória mais veloz disponível. E cada memória desempenha uma função específica para o funcionamento do computador. Seus componentes são os registradores, memória cache, memória principal e memória secundária. Olá, sou Gustavo Meira e vou falar sobre os registradores e a memória cache. Os registradores se encontram no topo da hierarquia de memória. É um tipo de memória mais rápida, mais cara e com poucos bits de armazenamento. São localizados no núcleo do processador e a memória temporária utilizada pelo processador no processamento das instruções. Memória cache. A memória cache surgiu quando a evolução da memória RAM não conseguiu acompanhar a evolução do processador. Fica perto da CPU e é o segundo nível na hierarquia de memória. As instruções mais frequentes dadas ao processador são mantidas na memória cache para evitar a busca na memória principal. Aqui um esquema visual de como funciona e como é o processo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio Medeiros, vou falar um pouco sobre a memória principal. A memória principal é uma memória utilizada para armazenar dados de programas em execução. Também é onde a CPU vai buscar instrução após a instrução. Uma de suas características é que ela é um pouco mais lenta, ela é mais lenta que a memória cache, mas ela possui em compensação maior capacidade de armazenamento. A memória RAM ela é da categoria da memória principal. Ela é uma memória volátil. O que seria volátil? É quando você desliga o computador, ela perde todos os dados que está gravado nela. O processador ele trabalha diretamente com ela. Existe também a memória ROM, que é a Read Only Memory, ou seja, ela é somente de leitura, como diz já o nome, a tradução. Ela diz para a memória RAM quais instruções ela tem que fazer para conseguir iniciar o computador. E a memória principal, ela pode ser também chamada de DDR-RAM, que em português seria Memória Dinâmica de Acesso Aleatório. É um tipo de memória semicondutora de acesso aleatório que armazena cada bit de dados em uma célula de memória, que consiste em um pequeno capacitor e um transitor, ambos tipicamente baseados na tecnologia metal óxido semicondutor. A memória principal, a DDR1, tem as principais frequências, eram 266 e 333 e 400 MHz, e o limite dela era apenas 1 GB. O DDR2 já aumentou consideravelmente, o limite foi para 4 GB. Logo após veio o DDR3, o limite dobrou de 8 GB. E o DDR4, que é sem limitação, mas normalmente as empresas limitam para 32. Algumas diferenças da memória principal é a quantidade de pinos. O DDR1 tem 182 pinos, A2 240, A3 continua com 240 e o A4 288. A mudança que teve foi apenas visualmente, foi os pinos e o local do encaixe na placa-mãe. Que a DDR1 é no meio, central, A2 um pouco para a esquerda, A3 bastante para a esquerda e A4 só um pouco para a esquerda. E aqui eu encerro minha fala. Obrigado. Olá, meu nome é David e eu vou falar sobre a memória secundária. A memória secundária, ela fica no último nível de hierarquia de memória.
ela é a que possui maior capacidade de armazenamento, mas automaticamente elas são as mais lentas. Elas são memória não volátil. O que é isso? Memória não voláteis são as que mantêm os dados após o desligamento do aparelho. Elas não podem ser endereçadas diretamente, que quer dizer que primeiramente as informações têm que passar pela memória principal para depois serem direcionadas à memória secundária. Aqui a gente tem um exemplo de um HD que está bem explicativo, com eixo de alumínio, pláteres, cabeça magnética, braço da cabeça magnética, e do outro lado nós temos o SSD. O HD é de um custo-benefício mais em conta, só que automaticamente ele é uma memória mais lenta. Ele é mais lenta e mais barata do que o SSD, que tem a capacidade de armazenamento menor e é bem mais rápido do que ele. Por fim, as referências bibliográficas.